Um dos melhores prelúdios já feitos nesse tipo de franquia? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e estamos entrando em uma fase diferente do nosso especial da saga mutante dos X-Men, como um grande esquenta antes da estreia do Deadpool e Wolverine, que acontece no mês de julho. Hoje eu tô aqui para falar sobre um filme muito querido, muito aclamado, que certamente tem muito que ser discutido, que é o X-Men Primeira Classe, filme de 2011 dirigido pelo Matthew Vaughn. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. X-Men Primeira Classe. Não é curioso, pessoal, como no intervalo de 5 anos a Fox foi de confronto final com o terceiro filme da trilogia central, iniciada pelo Bryan Singer, até um Primeira Classe, né? Tipo, literalmente o futuro é o passado, e essa era basicamente a política atual dos filmes dos X-Men, depois que o projeto do X-Men Origins Wolverine, estrelado pelo Hugh Jackman, é lançado nos cinemas em 2009. A ideia da Fox, acho que era literalmente viver de spin-offs, viver do passado, porque eles realmente não tinham planos anunciados para um X-Men 4, então eles começaram a pegar todos os personagens e ideias que eles poderiam, com a Lauren Shulen Donner, a produtora da franquia, já tendo comentado desde a época do X-Men 2 que ela queria ver um filme sobre os jovens X-Men, sobre essa primeira formação do grupo do Charles Xavier. Mas ainda falando sobre X-Men Origins, o filme do Wolverine claramente é o primeiro aí pra frente, mas um outro projeto que estava em desenvolvimento pouco antes do terceiro X-Men sair era o X-Men Origins Magneto, que tem um roteiro do Sheldon Turner, que inclusive é facilmente encontrado na internet, eu já li uns pedaços dele assim, e a proposta desse roteiro era meio que continuar da onde aquele primeiro prólogo do X-Men de 2000 começou, que era o jovem Eric Lenscher em Auschwitz durante o Holocausto, fugindo e conhecendo um jovem soldado chamado Charles Xavier, e ele iria caçar nazistas malignos ao longo do filme inteiro, né? A gente pode até lembrar de momentos específicos do X-Men Primeira Classe, mas esse era o projeto que teria luz verde dependendo do sucesso ou fracasso do X-Men Origins Wolverine. Nesse meio tempo, o Simon Kinberg, que já tinha se envolvido com os mutantes no X-Men 3, ele foi produtor, ele escreveu o argumento e o roteiro também, se eu não me engano, ele lê o quadrinho X-Men Primeira Classe e recomenda ele para Lauren Shulen Donner, que já tinha essa ideia de fazer uma formação original dos jovens X-Men, e eles começam a desenvolver mais um projeto de origem, ao mesmo tempo em que o David S. Goyer fica de stand-by para possivelmente dirigir o X-Men Origins Magneto, que traria o Ian McKellen em cenas de começo e final do filme, como se ele tivesse relembrando da própria história. Porém, o interesse da Donner vai ficando mais forte na X-Men Primeira Classe, com roteiros iniciais escritos pelo Josh Schwartz e até mesmo pelo retorno do Bryan Singer. O Bryan Singer ele fica bem interessado nesse projeto do Primeira Classe, começa a desenvolver um argumento de história, e quanto mais forte esse projeto foi ficando, mais enfraquecido ficava o Magneto, até o momento em que a Lauren Shuler Donner confirmou na mídia, acho que isso foi em 2010, que o X-Men Origins Magneto seria absorvido na história do Primeira Classe, que iria se concentrar nas versões jovens do Xavier e do Magneto. Então, justamente por isso, o Sheldon Turner tem um crédito no argumento do Primeira Classe, isso foi devido ao WGA, junto com o Bryan Singer, mas nenhum dos outros dois roteiristas, nem o Josh Schwartz, nem Jamie Moss, acabaram entrando nesse novo argumento, que teria aí mais uma leva de roteiristas com a entrada do Ashley Miller e do Zack Stantz para escrever a versão definitiva do roteiro do Primeira Classe. E o Bryan Singer, inclusive, acompanhando a produção bem de perto, fica bem interessado em dirigir o filme, e ele quase faz isso, só que ele tinha um compromisso com a Warner Bros., estava sob contrato para dirigir Jack, o Caçador de Gigantes. Com isso, a Fox rapidamente vai atrás de um substituto e curiosamente, eles já tinham tido uma relação com o Matthew Vaughn, que tinha chegado perto de dirigir o X-Men Confronto Final, ele trabalhou na pré-produção, ele montou o elenco, eles tinham assistido o Kick-Ass que ele tinha lançado recentemente, ficaram bem encantados e convidaram ele para voltar, né? Quem diria? Matthew Vaughn entrou no barco, abandonou o barco e foi chamado de volta. E ele topou porque ele recebeu uma oferta tentadora de literalmente
rebootar os X-Men do jeito que ele quisesse, sem muitas amarras. Então, o Matthew Vaughn entra no projeto, reescreve o roteiro do Miller e do Stantz com a Jane Goldman, que é a parceira habitual dele, e entra aí numa jornada para fazer um filme que ele compara com o Batman Begins do Christopher Nolan, o Star Trek 09 do J.J. Abrams e também o desejo dele de fazer um filme de James Bond pela ambientação nos anos 60. É uma produção um pouco turbulenta, porque o orçamento era de 160 milhões de dólares, um pouco apertado para uma produção do gênero, e em especial porque as filmagens principais acontecem em 2010, de agosto até dezembro, mas durante a pós-produção eles resolvem que o final não estava funcionando, eles precisariam de um novo clímax, então do zero eles voltam para reshutar esse filme e eles terminam em abril de 2011. 2 meses antes da estreia do filme nos cinemas, que foi em junho de 2011, foi mega corrido. O Matthew Vaughn conta que ele nunca sentiu tanta pressão na vida dele, mas eles conseguiram entregar o filme. E olha, pessoal, quando eu vi o primeiro material do Primeira Classe, aqueles pôsteres horrorosos, olha pra isso daqui, gente. Como que alguém entrega um pôster desse pro chefe e fala, tá pronto, bota isso numa banca de jornal, pelo amor de Deus. Isso só pra ilustrar que o marketing do Primeira Classe não era de inspirar confiança, não parecia um filme bom, toda foto, todo pôster que saía desse filme era um desastre, então talvez justamente por isso, quando o filme chegou nos cinemas no começo de junho de 2011, foi arrebatador, foi uma mega surpresa e foi, quem diria, depois do resultado mediano do confronto final e péssimo do X-Men Origins Wolverine, era a ressurreição que X-Men precisava. A história do filme se passa em 1962 e segue o jovem telepata Charles Xavier, vivido por James McAvoy, que cruza seu caminho com o vingativo Eric Lancher, vivido por Michael Fassbender. Apesar de suas visões opostas em relação à diplomacia, os dois se unem para impedir o vilão Sebastian Shaw, vivido por Kevin Bacon, de iniciar a Terceira Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Excluindo o filme de origem do Wolverine de 2009, a gente estava num período de 5 anos sem um novo filme dos X-Men, sem um filme clássico de formação. Eu acho ousado como Primeira Classe chega, colocando o spotlight total nesses dois personagens que eram mais coadjuvantes na primeira trilogia, o Magneto e o Xavier, mas em especial na forma como ele reinventa totalmente esses personagens, sabe? É um trabalho mega difícil achar novos atores para o Xavier e o Magneto, mas fazer versões jovens é um pouquinho mais fácil. Eu acho que, em especial, o Michael Fassbender é uma versão jovem perfeita do Ian McKellen. Eu acho que as performances dos dois conversam bastante. Você vê aquela fúria, aquele espírito vingativo, aquela força destruidora que vai atacando nazistas e humanos e vai dando origem àquele vilão, não vou dizer supremacista, mas altamente extremista que a gente conhece da trilogia original. Já o Xavier, eu acho que ele é a grande surpresa desse filme, porque ele é muito calmo, sereno e sábio na versão do Patrick Stewart, mas com o James McAvoy, ele é tipo um playboy sedutor que bebe, vai nos bares, dá em cima das universitárias, ele é uma explosão de energia e carisma, e o James McAvoy tá no 220 no melhor sentido da palavra, sabe? Eu acho tão bonito até ver como esse Xavier tá sempre encantado quando ele vê um poder, quando ele vê uma mutação, quando ele vê algo diferente, Ele tem uma cena em que a Moira, vivida pela Rose Byrne, que é a agente da CIA, quando ele lê a mente dela e vê as imagens dos mutantes que ele viu, a forma como o McAvoy deixa transparecer um misto de medo, espanto, mas fascínio, é fantástico, sabe? E tem vários momentos ao longo do filme, quando ele vê os pés do Nicholas Hoult pela primeira vez, quando ele acessa uma memória muito tocante do Eric Lancher, ou até mesmo no clímax da praia, quando o Magneto para os mísseis, você vê que lá no canto o Xavier ele tá sorrindo porque ele acha aquilo fantástico, ele acha aquilo incrível. Então é um personagem assim extremamente carismático, eu adoro essa versão do Xavier. Talvez eu goste mais até do que a do Patrick Stewart, mas eu acho que é porque é diferente, sabe? Eles foram para um caminho totalmente oposto. Quando você vê o McAvoy e o Fassbender interagindo nesse filme, é quando ele tá na sua melhor forma, Porque acho que o roteiro, assinado aí por um batalhão, o Miller, Stantz, Vaughn e Goldman, ele é muito sábio em trazer os diálogos e embates ideológicos desses dois. Eu até sinto que o X-Men Primeira Classe se beneficiaria muito mais da relação deles, da amizade deles, algumas coisas
né, revisitando o filme agora, um tempinho depois, eu acho que são um pouquinho apressadas, eu acho que daria para ter mais desenvolvimento, fortalecer a amizade dos dois, porque o filme tem que dividir espaço com a primeira classe, né? Ele é um filme de uma estrutura um pouquinho estranha, porque durante o primeiro ato você acompanha o Xavier conseguindo o título de professor, colocando a tese dele, e o Magneto numa missão extremamente empolgante de caçar remanescentes nazistas para ir atrás do Sebastian Shaw, que é o mutante que torturou ele em Auschwitz. Ele é, né, uma figura que eu vou falar bastante daqui pra frente, mas você tem essa estrutura estranha até os dois se encontrarem, e aí eles trabalham pra CIA para construir o cérebro e encontrar outros mutantes para formar uma divisão de mutantes na CIA, né? E isso que a gente ainda tem a mística da Jennifer Lawrence, que é a melhor amiga do Xavier nesse filme, é algo bem inesperado considerando os filmes anteriores com Patrick Stewart, né? Acho que nunca teve uma cena da mística e do Xavier naquele filme, mas nem vou me prender tanto à continuidade, porque o Primeira Classe ele é uma espécie de reboot, né? Apesar de ter algumas inconsistências com os filmes anteriores. Mas eu acho que toda essa construção da equipe, apesar de ter um elenco muito bacana, né? O Nicholas Hoult, o Lucas Till, aquele ator, o Caleb Laundrie Jones, que parece um irmão perdido do Ron Weasley, como o Banshee. E até a Zoe Kravitz, eu sempre esqueço que a Zoe Kravitz está nesse filme também. É um bom grupo de personagens, tem aquela dinâmica de jovens, né, se conhecendo, se encontrando, mas às vezes eu acho que é tudo muito rápido, sabe? Eu tinha esquecido o quão amarrotado de coisa ele é naquele meio, sabe? Aquele meio em que eles têm que treinar todo mundo na mansão do Xavier para se preparar com esse embate com Sebastian Shaw. É um filme que parece que tem um pouquinho de coisa demais, sabe? Eu acho que ele poderia ter um tempinho a mais de respiro e até, talvez, se concentrar no que ele tem de melhor, que é o Xavier e o Magneto. Mas assim, no geral, eu acho que o saldo é muito mais positivo. Eu posso estar parecendo meio negativo aqui, mas é que eu lembrava desse filme como uma obra-prima. Ele não é uma obra-prima, mas ele é ainda assim um ótimo filme. Eu acho que muito disso está também no Matthew Vaughn, porque o Matthew Vaughn ele vem de um ponto muito importante com o Kick-Ass, que é um filme magistral, maravilhoso. Ele é uma voz muito única em adaptações de quadrinhos e ele traz muito disso pro Primeira Classe, né? Eu acho que de primeira, assim, por estar nos anos 60, ele valoriza tanto os cenários, o design de produção, os objetos, submarinos, castelos, bases, salas de reunião. Você vê que tem uma estética altamente detalhista, é cheio de coisa, o dinheiro tá na tela nesse filme. E junto com o diretor de fotografia John Mathison, parece que ele usa lentes anamórficas bem próprias dos anos 60. Ele é um filme cuja película é muito mais forte do que os anteriores, tem um cuidado e um capricho assim nesse lado de refinamento da luz, das cores, dos figurinos que são fantásticos, da peruca do James McAvoy, porque o James McAvoy, quando descobriu que ganhou o papel do Xavier, raspou a cabeça, mas ele não sabia que ele teria cabelo desse filme, então tudo que você vê dele aqui é uma grande peruca, muito bem aplicada. Então eu adoro esse refinamento, sabe? Dá pra sentir a energia do James Bond, do Sean Connery, que é uma grande influência para ele, quando um navio desacopla e vira um submarino, por exemplo, daqueles cenários que revelam passagens secretas, câmeras ocultas, e até de como a montagem do filme brinca bem com transições e tela dividida. Tem muita tela dividida nesse filme, às vezes parecendo até uma abertura de créditos do Saul Bass. Tem uma série de referências que são muito bem pensadas, e o Matthew Vaughn, ele tem uma habilidade para criar quadros, para criar interações de personagens que são fantásticas, sabe? Eu sempre lembro dessa cena que é logo no começo, quando o jovem Eric está conversando com o Sebastian Shaw no escritório em Auschwitz, e o Matthew Vaughn filma a cena inteira de um certo eixo de câmera, parecendo só uma conversa meio tensa, né, entre o garoto judeu e o oficial nazista, mas quando a conversa chega num ponto meio que irreversível, o Matthew Vaughn inverte o eixo da cena e você vê que, né, de um lado tem uma parede normal, do outro uma parede cheia de facas e instrumentos de tortura e uma câmera amedrontadora, sabe? É o poder do medo através do design de produção. E eu acho que isso vai se aplicando também nas relações de personagens, nas sequências de ação, que são, né, bem inventivas. Tem vários estilos de cenas de ação por aqui, seja o Magneto jogando uma faca num pistoleiro nazista num bar na Argentina, ou quando ele fica mais megalomaníaco para mostrar lutas com poderes, com habilidades especiais. O clímax inteiro do filme, ainda mais se a gente pensa que é um reshoot, é um milagre, essa cena é muito, muito boa. A forma
né? Eu diria que até que o roteiro é bem simplista nisso, mas de como ele mostra o Sebastian Shaw do Kevin Bacon, que é muito carismático, muito maquiavélico, vai orquestrando a posição dos mísseis colocados em Cuba para manipular a crise dos mísseis cubanos, para iniciar a Terceira Guerra Mundial, né? Um filme de Guerra Fria, então você vai para um confronto naval nessa ilha próximo do final e tudo o que acontece ali é fantástico. É de um nível de escala, de dramaturgia, de emoção dos personagens mesmo, sabe? Eu sempre comento como os filmes de hoje de super-herói perdem aquele deslumbramento, aquele sentimento de estar vendo algo incrível. Quando o Magneto levanta o submarino do Shaw nesse clímax, o filme para. A trilha sonora do Henry Jackman sobe para um tom de deslumbramento, de maravilha. Todos os personagens contemplam aquilo, todo mundo para olhar. E eu acho que o gênero de super-heróis não pode deixar esses momentos morrer, sabe? Você tem que parar e admirar quando você vê algo inacreditável, né? Isso vai acontecendo em quase todos os filmes dos X-Men, pelo menos. Eu acho que essa é uma franquia que não perde esse senso de ficar impressionado com uma habilidade sobre-humana. Isso é muito da linguagem do quadrinho também. E vai caminhando para um clímax que eu acho realmente muito, muito bom pelo choque, né, pessoal? Eu não fazia ideia assistindo esse filme que a gente ia chegar numa situação onde o Magneto, né, os americanos e os russos disparam os mísseis para matar todos os mutantes. É uma cena bem pesada até. E o Magneto vira os mísseis de volta para eles. Ele tem uma troca com o Xavier tão pesada, tão poderosa, que é de um nível que eu considero um Shakespeare mutante, sabe? O MCU não vai fazer coisa melhor que isso aqui. They're just following orders. I've been at the mercy of men just following orders. Never again. E você tem todo esse embate, esse dilema que culmina no Magneto desviando uma bala e acertando o Xavier, e é isso que causa a perda da movimentação das pernas dele, sabe? É outro momento, né, quase que de uma forma até meio melodramática, todo mundo para olhar, a câmera lenta, a ausência de som. É um operático que cresce imensamente nesse terceiro ato. Eu acho que o filme tem algumas questões para chegar até esse ponto da história, ele tem uma estrutura meio esquisita, mas quando ele chega nesse clímax, ele é poderoso. É um dos melhores momentos da saga X-Men inteira, na minha opinião. Todo mundo entrega em nível de performance, e eu acho que ele é bem satisfatório para criar, né, essa inimizade total do Xavier com o Magneto. Mas olha, tem um outro ponto que infelizmente eu tenho que destacar do X-Men Primeira Classe, é que o Matthew Vaughn, apesar de ser muito habilidoso com a câmera, com a mise-en-scène, com relação de personagem, ele não é muito bom com efeitos visuais, tá? Eu acho que ele nunca foi, na verdade. E do Primeira Classe, você tem momentos aqui que não envelheceram muito bem. O Fera, quando ele ganha a pelugem azul com aquela cara lá, não é muito bom. Acho que é a pior versão do Fera pra mim. Eu não gosto da visualização dos poderes do Sebastian Shaw, é sempre um efeito muito esquisito. Não só a renderização do CGI, mas a ideia. Como que você vai, né, fazer essa energia cinética. A forma, inclusive, ele faz toda uma construção para matar dois personagens aqui, o Coronel Hendry e o Darwin, que, né, ele encosta na pessoa, aí vem esse brilho que dá um fade white na tela e você nunca vê o que acontece, sabe? É meio mal feito, assim. Eu acho que as sequências do Banshee voando também não é um filme muito bem resolvido na questão de CGI, de efeitos, mas é aquilo. Eu acho que o Primeira Classe ele é tão mais forte nos personagens, no contexto, na geopolítica de Guerra Fria, quem diria que isso seria uma questão, né? Mas no que sempre foi interessante ao X-Men também, que é a questão do marginalizado pela sociedade, né? Eu acho que a mística tem um arco muito interessante nesse filme aqui. Jennifer Lawrence tá bem, a maquiagem é boa nesse filme, mas a questão dela começar o filme querendo esconder a pele azul dela e terminar no ponto que ela termina, né, com passagens pontuais, né, tem uma contrabalanço entre o que ela fala com o Hank do Nicholas Hoult e o Magneto do Michael Fassbender, que culmina, né, eu acho que na grande transformação do filme, é ela que passa pela maior mudança emocional. Isso é muito bem resolvido. Eu acho que Primeira Classe, apesar de ter uma estrutura um pouco desengonçada, que você entende que, poxa, um roteiro anterior foi absorvido aqui, passou mais 6 roteiristas por cima, é praticamente um milagre que esse filme seja coerente e envolvente do jeito que ele é. Eu acho que o Matthew Vaughn trouxe uma nova voz muito forte, mas em especial ele montou um elenco assim excepcional que literalmente dá uma nova fase para a franquia X-Men. Para X-Men Primeira Classe, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, o X-Men Primeira Classe, apesar de não ser
um dos grandes sucessos da franquia, acho que fez mais do que muita gente estava esperando, ainda mais considerando o marketing péssimo do filme. O X-Men Primeira Classe estreou nos cinemas em 3 de junho de 2011 com 55,101 milhões de dólares. Ajustado para a inflação, daria cerca de 76,807 milhões. Para uma bilheteria doméstica total de 146,408 milhões, ajustado para a inflação, daria 204,82 milhões. E no mundo inteiro, um valor de 352,616 milhões, que ajustado para a inflação, daria cerca de 491,521 milhões. Interessante comentar também que o Primeira Classe tem uma cameo maravilhosa do Hugh Jackman como Wolverine, né? Eu sinto que aquilo foi um showstopper na época, foi a primeira vez que a gente viu um fuck num filme da Marvel, né, de X-Men, é muito legal. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de X-Men Primeira Classe, se o filme ainda se sustenta tão bem pra vocês. E já preparando aí pro próximo filme, né, O Dia do Futuro Esquecido, se vocês preferem a versão do Patrick Stewart, Ian McKellen ou James McAvoy com o Michael Fassbender. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.